Você trabalhou em período rural ao longo da sua vida e esse período não contribuiu com a INSS, eu quero te dizer que se você conseguir comprovar esse período, você pode sim antecipar a sua aposentadoria. Eu sou a doutora Aline de Oliveira, advogada especialista em aposentadorias, e eu ajudo trabalhadores a obter os seus benefícios previdenciários. Já faz mais de 20 anos que eu venho trabalhando com pessoas que começaram a trabalhar muito novas, principalmente na zona rural. Nós sabemos que o trabalhador rural, ele inicia o seu trabalho muito cedo, às vezes com 7, 8 anos de idade. Não é incomum em que uma família possuía o seu pai ali como lavrador e o filho desde cedo, ao invés de brincar, poder realmente estudar, poder ter uma vida infantil, ele começou a trabalhar na roça junto com seu pai e permaneceu trabalhando na zona rural por muitos anos sem o devido registro em carteira ou sem qualquer contribuição ao INSS. A lei, ela sabe que esse trabalhador realmente exerceu ali a sua função social e é por isso que ela vem resguardar você a computar esse tempo trabalhado na zona rural na sua aposentadoria. Mas antes de te falar como isso funciona, eu quero te convidar para você seguir as nossas redes sociais, para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar um comentário e até mesmo divulgar essa informação, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que têm a possibilidade de antecipar a sua aposentadoria e não sabe disso. Para isso, é importante inicialmente eu te explicar que existem várias modalidades de trabalhador rural. Tem o trabalhador rural que trabalhou na roça em terra própria, em pequena propriedade rural, somente a família, que criava e plantava somente para subsistência. Esse trabalhador que teve a sua propriedade pequena e que trabalhava, plantava, colhia somente para o sustento, ele pode incluir esse período trabalhado em sua aposentadoria sem pagamento do INSS. Eu vou te explicar sobre isso. Além disso, existe o trabalhador que era o dito popular como boia fria ou pau de arara, que era aquele trabalhador que exercia a função rural em diversas fazendas ali na região da sua moradia. Ele geralmente era contratado pelo empreiteiro, que na época era chamado de gato. Você se recordou na sua infância indo com o gato trabalhar na roça? Vocês trabalhavam em tantas fazendas por semana que nem se recorda exatamente o nome das fazendas, mas você trabalhava arduamente. O outro tipo de trabalhador rural é o trabalhador empregado, aquele que às vezes até morava na fazenda, morava e trabalhava na fazenda todos os dias, muitas das vezes até final de semana. Esse trabalhador pode ser inserido como segurado do INSS. Para isso, nós vamos ter que provar através de um início de prova documental e testemunhas. Atenção, não basta testemunhas. Muitas pessoas trabalharam por muito tempo, mas possuem apenas testemunhas. Então vai ficar difícil incluir esse período na sua aposentadoria. Mas se você trabalhou e a gente consegue provar que a sua família era de lavradores, você pode conseguir incluir isso na sua aposentadoria. Eu vou te dar alguns exemplos de documentos que podem te facilitar na hora de comprovar a sua qualidade de trabalhador rural. Então, o primeiro documento é certidão de casamento dos seus pais. Se ali falar que a profissão dos seus pais eram de lavradores, ótimo, isso já te ajuda muito. Certidão de nascimento, tanto sua ou dos seus irmãos, constando que o pai era lavrador, já vai te ajudar também. Reservista militar, constando que vocês moravam em perímetro rural e que havia até mesmo o nome de uma fazenda em que moravam. E além disso, consta na profissão de lavrador, serve de prova. Título eleitoral antigo. Antigamente havia um título grande que vinha constando a profissão que você exercia ou dos seus pais. Por que eu sempre falo documento dos pais ou dos irmãos?
Porque com 12 anos, 10 anos de idade, é impossível você ter documento próprio. Mas a lei foi sábia. Ela fala que se o pai era trabalhador rural, subentende-se que essa profissão também se estendia aos filhos, visto que naquela época era muito comum os filhos já trabalharem na roça também. Outros documentos que podem te ajudar é carteira de vacinação, falando da profissão ou do local onde morava, carteirinha de estudante da época, matrícula em escolas rurais ali na região, carteirinha de sindicato rural, comprovando que era um trabalhador vinculado ao sindicato rural. Isso ajuda também. Outra questão, se a propriedade era própria, escritura da propriedade pode também te ajudar. Contrato de compra e venda, contrato de parceria agrícola, foto da época, imposto territorial rural, ITR ajuda, o CCIR ajuda, nota fiscal de compra e venda de insumos agrícolas, tudo isso ajuda. Você viu só que eu já devo ter elencado mais ou menos uns 15 documentos que são documentos públicos e documentos que você pode possuir ou sua família também pode possuir. E além disso, aí sim, vai precisar de testemunhas. Esse período, sendo considerado como trabalhado, ele vai fazer parte do seu patrimônio de tempo de contribuição e assim vai antecipar a sua aposentadoria. E o bom é que a lei foi sábia e ela diz que não deve ser indenizado. Se você trabalhou como empregado, esse período vai ser computado sem você ter que contribuir ao INSS. Porque a lei fala que a omissão do empregador em não te registrar não é responsabilidade sua, mas sim do empregador. Então, mesmo se você trabalhou até nos dias atuais sem registro, você pode incluir isso na sua aposentadoria sem ter que pagar o INSS. Outra questão é que se você trabalhou em regime de economia familiar ou propriedade própria, o período trabalhado até antes de novembro de 1991, ele não será também cobrado o INSS. A partir daí, pode ser que incida sim uma indenização, mas é necessário fazer uma verificação apurada de um profissional dessa área que te dê uma direção melhor sobre isso. O bom, e que eu estou muito feliz, é que isso já é sedimentado, pacífico na justiça. Muitos trabalhadores já conseguiram antecipar sua aposentadoria somando o período rural. Porque muitas das vezes o INSS não considera esse direito e você precisa ingressar na justiça. Mas nós sabemos que a justiça ela é muito demorada e por envolver dinheiro público sempre irá passar pela primeira e segunda instância, demorando vários anos para ter a concessão. Mas o interessante é que nos últimos tempos o número de concessão de aposentadorias, considerando o período rural pelo INSS, tem aumentado em muito. E um caso muito interessante que nós vimos é de uma trabalhadora que conseguiu provar mais de 10 anos de período rural diretamente pelo INSS. Ah, e olha o interessante, é possível somar na sua aposentadoria os períodos trabalhados a partir dos 10 anos de idade. É isso mesmo. Se você conseguir provar através de início de prova e testemunhas, esse tempo pode aumentar. Sobre as provas documentais que eu te falei, eu sei que é um pouco complicado para quem trabalhou na roça ter toda essa documentação. Então, por isso que a lei diz que não precisa ter documento de todos os anos trabalhado. Basta um início, ou seja, um indício. Algumas provas que realmente comprovem que a profissão era de lavrador. Eu te ajudei? Você conhece alguém que começou a trabalhar muito cedo na roça e ainda não se aposentou? Tenho certeza que você pode compartilhar essa informação e mudar a vida dessa pessoa. Vamos fazer o seguinte? Nos siga nas redes sociais que eu te falo mais. Aline Oliveira, Advocacia Especializada. E em caso de dúvida, pode comentar aqui que nós vamos te responder. Mas sempre procure um advogado da sua confiança. Lembrando que não basta ser advogado, tem que ser especializado.